Capítulo 35. Josias celebrou então em Jerusalém uma Páscoa a Jeová, e eles abateram a vítima pascual no 14º dia do primeiro mês. Assim, ele pôs os sacerdotes sobre as coisas sob o seu cuidado e encorajou-os no serviço da casa de Jeová. E prosseguiu, dizendo aos levitas, os instrutores de todo Israel, os que eram santos para Jeová: Ponde a arca sagrada na casa construída por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não é vossa como carga sobre o ombro. Agora servi a Jeová, vosso Deus, e ao seu povo Israel. E fazei preparativos conforme a casa de vossos antepassados, segundo as vossas turmas, pelo que foi escrito por Davi, rei de Israel, e pelo que foi escrito por Salomão, seu filho. E ficai de pé no lugar santo, segundo os grupos da casa dos antepassados, para os vossos irmãos, os filhos do povo, e o quinhão de uma casa paterna, pertencente aos levitas. E abatei a vítima pascual e santificai-vos, e fazei preparativos para os vossos irmãos, para fazer segundo a palavra de Jeová por intermédio de Moisés. Josias contribuiu então para os filhos do povo, rebanhos, cordeiros e cabritinhos, todos como vítimas pascuais, para todos os que se podiam achar, no número de 30.000, e gado vacum 3.000. Estes procediam dos bens do rei. E os próprios príncipes dele fizeram uma contribuição como oferta voluntária para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Mesmo Ilquias e Zacarias e Jeiel, como líderes da casa do verdadeiro Deus, deram aos sacerdotes, como vítimas pascuais, 2.600, bem como 300 cabeças de gado vacum. E Conanias, e Semaías, e Netanel, seus irmãos, bem como Asabias e Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, contribuíram para os levitas, como vítimas pascuais, 5.000, bem como 500 cabeças de gado vacum. E preparou-se o serviço, e os sacerdotes ficaram de pé nos seus lugares, e os levitas, segundo as suas turmas, de acordo com o mandamento do rei. E passaram a abater a vítima pascual, e os sacerdotes aspergiram o sangue da mão deles, enquanto os levitas tiravam as peles. Além disso, prepararam as ofertas queimadas, de modo a dá-las aos grupos segundo a casa paterna, aos filhos do povo, para fazer uma apresentação a Jeová, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. E assim também com o gado vacum. E foram cozinhar a oferta pascual sobre o fogo, segundo o costume. E as coisas tornadas sagradas cozinharam em panelas, e em caldeirões, e em tachos de banquete, trazendo-as depois depressa a todos os filhos do povo. E posteriormente fizeram preparativos para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam empenhados em oferecer os sacrifícios queimados e os pedaços gordos até a noite. E os levitas, da sua parte, fizeram preparativos para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf, estavam na sua função segundo o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, visionário do rei. E os porteiros estavam nos diversos portões. Não havia necessidade de se desviarem do seu serviço, porque seus irmãos, os próprios levitas, fizeram preparativos para eles. E todo o serviço de Jeová foi preparado naquele dia para se celebrar a Páscoa e para se oferecerem as ofertas queimadas sobre o altar de Jeová, segundo o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel, que se podiam achar, passaram a celebrar a Páscoa naquele tempo, e também a festividade dos pães não fermentados, por 7 dias. E nunca se celebrara em Israel uma Páscoa igual a esta, desde os dias de Samuel, o profeta, nem fez qualquer um dos outros reis de Israel celebrar uma Páscoa igual à celebrada por Josias, e pelos sacerdotes, e pelos levitas, e por todo o Judá e Israel, que se podiam achar, e pelos habitantes de Jerusalém. Esta Páscoa se celebrou no 18º ano do reinado de Josias. Após tudo isso, quando Josias tinha preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu então ao encontro dele. Em vista disso, este enviou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que ver contigo, ó rei de Judá? Não venho hoje contra ti, mas a minha luta é contra outra casa, e o próprio Deus disse que devo causar perturbação. Refreia-te para o teu próprio bem por causa de Deus, que está comigo, e não deixes que te arruíne. E Josias não virou sua face dele,
mas disfarçou-se para lutar contra ele e não escutou as palavras de Neco provenientes da boca de Deus. Chegou assim para lutar no vale plano de Megido. E os atiradores foram atirar contra o rei Josias, de modo que o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque fui seriamente ferido. Portanto, seus servos tiraram-no do carro e fizeram-no andar no segundo carro de guerra que era dele, e levaram-no a Jerusalém. Assim morreu ele e foi enterrado no cemitério de seus antepassados. E todo Judá e Jerusalém pranteavam por Josias. E Jeremias começou a entoar um canto fúnebre por Josias. E todos os cantores e todas as cantoras falam sobre Josias nas suas endechas até o dia de hoje. E puseram-nas por regulamento em Israel, e eis que estão escritas entre as endechas. Quanto ao resto dos assuntos de Josias e dos seus atos de benevolência, segundo o que está escrito na lei de Jeová, bem como seus assuntos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.